Oi, gente, tudo bom? Eu sou Paulo Nogueira, escritor, crítico literário e professor de literatura. Se vocês gostarem deste vídeo, ativem o sininho que é para vocês receberem automaticamente as notificações dos próximos, tá bom? Hoje eu vou falar sobre polímatas. Não sei se vocês já ouviram essa palavra. O que é um polímata ou uma polímata? Polímata é uma pessoa que, como diz a etimologia da palavra, que é de origem grega, tá? É uma pessoa que sabe muita coisa, né? O polímata, ele se cristaliza, essa noção, embora a origem seja da Grécia Antiga, né? Cristaliza-se essa noção na Renascença. O homem do Renascimento é uma espécie assim, de paradigma, do polímata, com um conhecimento bastante amplo sobre várias áreas do saber, né? O Maquiavel, por exemplo, né, ele foi um cientista, um filósofo político, com o livro O Príncipe, que tanta influência ainda exerce. Ele foi um historiador, com uma obra intitulada A Primeira Década de Tito Livio. Tito Livio era um historiador romano também, né? Uma peça de teatro que continua sendo encenada até hoje, Mandrágora, e um manual de estratégia militar chamado A Arte da Guerra, que curiosamente foi a única obra do Maquiavel publicada durante a vida dele, né? A gente pode dividir dois tipos de polímatas, né? Os diletantes e o outro lado da moeda dos diletantes são os especialistas. O diletante é uma pessoa que tem um conhecimento de vasta amplitude, né? Mas precisamente essa amplitude, a contrapartida dela é que esse conhecimento é menos aprofundado. E o outro lado da moeda é, então, o especialista, que se dedica a uma área específica do conhecimento. Tem até um epigrama famoso do Voltaire, que diz que o especialista é alguém que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Hoje, de certa forma, nós todos somos uma espécie assim, de polímatas diletantes, nos arvorando em especialistas instantâneos através da internet, do Google, da Wikipédia. O problema aí é que através da internet, das redes sociais, de sites como esses, né, a gente não consegue ver, eu já nem digo a floresta, né, mas, e nem sequer a árvore, mas apenas uns galhos e umas folhas. Agora, por exemplo, durante a pandemia do coronavírus, né, todos nos tornamos assim, epidemiologistas eméritos, né? Entendemos tudo da biologia molecular de um segundo para o outro, né? E o confinamento também nos ampliou essa gama de conhecimentos amadorísticos. Eu tenho amigos que viraram padeiros, aprenderam a fazer origamis, costureiros, né? Eu próprio estou aprendendo a tocar bandolim, tá, gente? Mas não tá muito bom, tá? Ora, o primeiro polímato da história foi uma mulher, uma princesa babilônica, a Enreduana, que ela é o primeiro autor reconhecido da história da humanidade. O que isso quer dizer? Que ela foi o primeiro autor, a primeira pessoa que escreveu uma obra e assinou essa obra, no ano 2300 a.C. Mas não é apenas essa curiosidade histórica, né? Ela escreveu literatura, uma obra intitulada Exaltação, então, e ela também fez as primeiras anotações importantes, anotações musicais e astronômicas da história da civilização. Tanto que ela escreveu em tabuinhas
de barro, não é? Na escrita cuneiforme que se usava nessa época, nessa região, né? E séculos depois, essas obras continuavam a circular e a serem copiadas, o que atesta a influência e a importância da enredoana. Tá? Ora, eu falei há pouco do polímata renascentista, que de fato é o paradigma do polímata. Né? E entre esses, o mais badalado, o mais famoso é o Leonardo da Vinci. Aliás, a vida do Leonardo da Vinci está rodeada de mistérios, e um dos mistérios é a desproporção da enorme reputação dele e da quantidade de obras que ele de fato concluiu. O Leonardo da Vinci começou inúmeras obras, mas acabou, para cada 12 que ele começava, ele acabava meia, né? E ele se envolveu em várias áreas do conhecimento, tá? A mecânica, a anatomia, tá? O armamento, a pintura, a arquitetura e tudo. E ele fazia as anotações nos famosos cadernos dele, que ele escrevia de trás para frente, exatamente por uma questão de sigilo, né? Mas o Leonardo da Vinci, embora ele tenha de fato terminado muito poucas obras, e algumas delas pereceram pelos materiais que ele usou, como a Última Ceia, que hoje não passam assim de uns borrões meio disformes, né? Mas ele deixou a pintura mais famosa de todos os tempos, que é, claro, não é? A Mona Lisa, que segundo o Vladimir Nabokov, com aquele sorriso esfíngico da Mona Lisa, é o sorriso de uma pessoa que acabou de sair da cama do amante. Ora, o verdadeiro polímato, embora ele se dedique de fato a várias áreas do conhecimento, ele pratique, ele não é apenas assim curioso superficial, ele tem que obter uma distinção de fato nas outras áreas, senão de fato ele é apenas um amador diletante, não é? Por exemplo, o Churchill foi talvez o maior político do século XX e ele era também um pintor regular, ele pintava quadros com bastante entusiasmo, né? Mas esses quadros de fato não vão se perpetuar como obras importantes. Tá? Cartier-Bresson, talvez o maior fotógrafo do século XX, ou certamente no pódio, né, dos três mais, né, também deixou uma obra como artista gráfico, mas também não era essa a praia dele. Compensação, o Nabokov, de quem eu falei há pouco, ele era um entomologista praticante, além de um dos maiores escritores do século XX, tá? E ficou um espécime de borboleta que ele identificou, foi batizado com o nome dele. Tá? Um outro polímata, eu não vou seguir a ordem cronológica como sempre, tá, pessoal? Um outro polímata bastante admirável, uma das características que eu mais admiro nesse tipo de intelectuais, é a independência do espírito deles. Tá? Eles têm convicções bastante intensas, mas não dogmas. Tá? E eles cultivam o que eu acho um bastante salutar ceticismo, tá? Especialmente sobre a natureza humana. O George Steiner, tá aqui uma antologia dele, George Steiner, são textos publicados na revista New Yorker. Tá? O George Steiner, aqui mais um, Nenhuma Paixão Desperdiçada, o conhecimento é passional também, não apenas racional, No Castelo do Barba Azul, etc. Tá? George Steiner, ele nasceu numa família de judeus vienenses, mas ele nasceu em Paris, né? E quando ele ainda era criança, ele tinha 3 línguas-mãe. Ele falava francês, inglês e alemão indiscriminadamente. Depois ele teve que dar no pé, quando os nazistas ocuparam Paris em 1940, ele deu no pé, foi para a Inglaterra e começou a lecionar em Cambridge. Tá? E o George Steiner, ele foi um dos mais influentes pensadores culturais do século XX, escreveu sobre também várias áreas do conhecimento. Por exemplo, ele tem um texto publicado na revista Nature, que é a Bíblia da ciência contemporânea, sobre as relações entre a matemática e a ciência. Né?
Mas, né, quando ele tentou praticar literatura, ele escreveu um romance bastante sofrível, né? E depois ele gemeu uma frase bastante lapidar, que é: quem seria crítico se pudesse ser escritor? Ora, vamos agora avançar no tempo, um outro polímata que eu admiro é o inglês Christopher Hitchens. O Christopher Hitchens, ele nasceu na Inglaterra, não é? Ele se destacou no jornalismo cultural inglês, né? Depois se mandou para os Estados Unidos, onde escreveu em várias publicações e fixou residência lá. Tá? O Christopher Hitchens, ele pagou esse preço da independência do espírito, que eu acho que é um ingrediente essencial num bom polímata e num intelectual público, de um modo geral, você correr riscos, não é? Você não seguir a manada. Tá? Por exemplo, ele se incompatibilizou bastante com duas facções de amigos dele, da esquerda e da direita, além dos leitores propriamente ditos. Tá? A esquerda, ele se incompatibilizou, tem aqui um livro de ensaios dele, Love, Poverty and War, tá? Que são ensaios. Tá? Ele se incompatibilizou quando ele resolveu apoiar a guerra a chamada guerra contra o terror, não é? A invasão do Iraque, depois dos atentados terroristas contra as Torres Gêmeas e outros alvos nos Estados Unidos. Né? E depois ele irritou os amigos dele mais conservadores, tá? Escrevendo livros contra a religião, como, por exemplo, esse aqui, Deus Não é Grande, tá? E ele também tem um livro contra a Madre Teresa de Calcutá, que se intitula, de uma forma bastante malandrinha, tá? A Posição da Missionária. Tá? Ora, essas obras antirreligiosas do Hitchens, né, o incluíram entre os quatro chamados neo-ateístas, que são escritores que criticaram de uma forma sistemática a influência da religião na cultura, na civilização, nas sociedades humanas. Tá? É uma parte da obra do Hitchens que eu acho menos convincente, na medida em que ele não tinha, na minha opinião, uma cultura teológica que lhe fornecesse argumentos consistentes nessas áreas, e nem científicas, ao contrário de outros os quatro neo-ateístas, além do Hitchens, são o Sam Harris, o Richard Dawkins e o Daniel Dennett, que todos têm assim, um lastro científico bastante mais consistente. Tá? Em compensação, na literatura e no comentário político, o Hitchens escrevia, na minha opinião, esplendidamente. Né? Ele se tornou o principal articulista da revista americana Vanity Fair, né? Que era uma revista badaladésima, super bem escrita, super bonita. Né? O advento da internet, do universo digital, abalou muito o jornalismo impresso, não é? Mas nessa época, isso foi nos anos 90 do século passado, na década de 1990, tá? Era uma revista que, além de tudo, tinha muito dinheiro, e eles mandavam o Hitchens para todos os lugares do mundo. Ele esteve em países, em territórios bastante perigosos por questões de guerrilhas, ditaduras, etc. Não é? E também para umas pautas mais estrambólicas, como em Nova York é proibido, é terminantemente proibido, e é fiscalizado supostamente isso, você andar de bicicleta com os pés fora dos pedais. Né? E a editora dele pediu para ele sair numa bicicleta com os pés fora dos pedais para ver o que acontecia. Aqui tem uma fotografia dele, né? No Central Park, precisamente prevaricando. Tá? O Hitchens, ele morreu de câncer no esôfago, né? Ainda antes de fazer 60 anos, se não me engano, ainda na casa dos 50, né? E nessa altura ele foi se consultar com o que havia de melhor na época, né? Inclusive um dos interlocutores dele foi o diretor do projeto Genoma Humano, Francis Collins,
um grande biólogo, tanto que foi diretor do projeto Genoma Humano, que por sua vez é um cristão praticante, um católico praticante. Está aqui um livro do Francis Collins, em que precisamente se intitula A Linguagem de Deus. Tá? E os dois se deram muito bem. Infelizmente, o Hitchens acabou morrendo, né? O último livro dele se intitula Últimas Palavras, e ele ficou sabendo pouco antes de morrer que rolaram apostas na internet, naqueles sites fundamentalistas, se ele ia ou não se converter a uma religião, né, com medo de morrer. Né? Rolaram apostas vultuosas se ele ia ou não professar alguma religião para ver se salvava a sua vida. Sendo coerente, ele não fez isso. Né? Lembrando o caso do Voltaire, o Voltaire no seu leito de morte, tá? Um padre chegou para o Voltaire e disse assim: meu filho, o Voltaire foi um ateu militante, né? Meu filho, está na hora de você renunciar a Satanás. Né? E o Voltaire respondeu: não, padre, pelo contrário, não é hora de fazer novos inimigos. Né? E expirou. Tá? O Hitchens, ele morreu pelo menos feliz, sabendo que tinha sido dado em homenagem a ele o nome dele a um asteroide. Tá? Ele falou: acho bem apropriado, porque um asteroide é um astro volátil, né? Como eu. Tá? Recuando no tempo, vamos falar do Goethe. Goethe se pronuncia mais ou menos como uma múmia gemendo e cuspindo um chiclete. Goethe. Tá? Então aqui os dois livros mais importantes do Goethe, embora os alemães reverenciem quase toda a obra dele, tá? Que é o Werther. Tá? O Werther conta a história de um jovem pioneiro, precursor da geração Nutella, tá? Que são aqueles jovens que têm 50 anos e ainda vivem na casa dos pais, tá? Com casa, comida e roupa lavada, não é? E o Werther andava por lá choramingando numa determinada cidade alemã, e ele se apaixona por uma moça que não dá pelota para ele, e ela está noiva. Tá? Ele vai viver, olha a cara de pau, ele vai viver na casa deste casal, não é? Lá no quarto de hóspedes, e continua definhando, né? E choramingando lá pelos cantos, e finalmente ele se suicida. Acreditem ou não, esse suicídio literário desencadeou uma onda de suicídios na Europa, nessa época, né? Virou modinha. Né? Se você tivesse uns 20 anos e ainda respirasse, você era considerado careta e coxinha. Tá? A outra grande obra do Goethe, talvez o maior clássico da literatura alemã, é o Fausto. Tá? O Fausto, o Goethe escreveu o Fausto a vida inteira. Ele começou jovem e acabou pouco antes de morrer com 83 anos. Tá? Em duas partes. Aqui a primeira parte, tá? Aqui a segunda parte. Tá? Um belo tijolo, tá? Ora, o Fausto conta a história de um pacto, aquele famoso pacto, né? Entre um humano e Mefistófeles, tá? O Fausto era um polímata, precisamente, tá? Um sábio versátil, né? Inspirado num sábio medieval chamado Paracelso, tá? E ele faz esse pacto do diabo para ele satisfazer todos os seus desejos, e quando ele satisfizesse os seus desejos todos, falou: agora chega. Né? O Mefistófeles ia lá e levava a alma dele para o inferno. Tá? Ora, o Fausto, uma das primeiras coisas que ele faz é seduzir uma jovem simples que andava por ali, tá? A Margarida. Tá? Depois o Nietzsche até comenta: puxa vida, para seduzir uma jovem tão simples quanto essa, precisava de uma intervenção sobrenatural, ele precisava ter vendido a sua alma, né? Que baixa autoestima o Fausto tinha. Ok. Depois o Fausto faz uma porção de coisas, não sei o que e tal, e diz assim: agora chega, enough is enough. Tá? Então vem lá o Mefistófeles levar a alma se apoderar da alma do Fausto, mas, tá? Uma legião de anjos acaba por intervir e leva o Fausto, sem saber muito bem por quê, não é? Mas porque sim,
para o paraíso, tá? E o Fausto ficou muito contente, claro, até porque lá provavelmente no inferno ele ia encontrar um monte de diversos chorões, tá? O Goethe é reverenciado de fato como um sábio universal, tá? Há uma lenda urbana de que ele conseguiu até criar uma mulher, tá? Utilizando apenas um clipe, um elástico e uma mulher de verdade, né? Para terminar, eu vou falar de um polímata que acho que é relativamente pouco conhecido no Brasil, o que é uma pena, que é um francês chamado Jacques Barzin, tá? Na verdade, ele é um francês americano. Ele nasceu na França, os pais dele o pai era diplomata, então ele acabou se fixando nos Estados Unidos, jovem, tá? E se tornou professor e depois reitor da Universidade de Columbia, tá? Uma das mais importantes universidades da Ivy League, que é a nata das universidades americanas, onde ele foi super amigo de um cara que era um pouco diferente dele, ou bastante diferente, né? Que era outro importantíssimo pensador cultural americano, o Lionel Trilling, tá? Autor desse clássico A Imaginação Liberal. Eles tiveram durante décadas gabinetes contíguos nos corredores da Universidade de Columbia, tá? O Jacques Barzin, eu gosto demais dele porque, né, na minha opinião, ele é o paradigma do polímata. Nesse aspecto, ele insistia muito por seus alunos, além de constar que ele foi um excelente professor, tá? Ele insistia para os alunos, pelo menos no início, tá? Não se restringirem a um campo muito específico do conhecimento, tentarem adquirir o máximo de cultura geral que eles conseguissem, tá? E ele praticou isso que ele ensinava. Ele escreveu copiosamente sobre ciência, sobre música, tá? Ele é a bibliografia essencial sobre o compositor francês Hector Berlioz, tá? Mas o Berlioz não é o Beethoven nem o Mozart, né? Tá, mas o Berlioz é um compositor importante, e daí foi do Berlioz que o Wagner chupou o conceito de leitmotiv, chupa Wagner, tá? O Barzin escreveu sobre pintura, sobre arquitetura, sobre filosofia, sobre literatura, sobre beisebol, sobre romance policial, tá? E tudo sempre com muita consistência e clareza, né? Outra coisa bacana na vida do Jacques Barzin é que ele foi muito longevo, ele morreu com 105 anos, né? E a tal história, né? Cultura é um ingrediente bastante saudável nós exercitarmos a nossa inteligência, né? E adquirirmos conhecimento. Ele publicou a sua Opus Magnum, ou seja, a sua obra-prima, com 90 anos, né? Que é um trabalho aqui ciclópico, que é esse aqui, tá? Da alvorada à decadência, tá? De 1500 à atualidade, 500 anos da vida cultural no Ocidente, tá? Esse livro ele escreveu com 90 anos, foi publicado no ano 2000, tá? E que cobre todas as áreas de conhecimento no Ocidente, tá? Os seus agentes, as obras e por aí afora, tá bom? Gente, aguenta as pontas aí que no final tudo vai dar mais ou menos certo, tá bom? Até a próxima, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, tá? Tchau, pessoal!